iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com uma presença muito ilustre em nosso programa, que trata-se do professor Bruno Davanzo, que é vice-presidente da Associação Internacional de Praticantes de Tai Chi Chuan, professor de Tai Chi há mais de 20 anos, é professor de meditação do budismo tibetano, professor de alongamento e de body balance. Trata-se, além de tudo, de um amigo muito querido e de uma pessoa muito sábia que veio compartilhar um pouco os seus conhecimentos sobre essa técnica milenar que é o Tai Chi. Tudo bem com você, Bruno? Tudo bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço o convite, o seu convite, da Amorque. Que bom tê-lo aqui, Bruno. E vamos abrir o programa com uma pergunta básica, né? O que é e aonde nasceu o Tai Chi? Então, o Tai Chi, ele é uma arte terapêutica chinesa, né? Ele nasceu na China, ele tem uma origem que pode ser colocada como uma lenda e os registros históricos, assim. Então existe uma discussão, alguns aceitam, outros não aceitam. Mas antes de falar dessa origem mais atual, a própria essência do Tai Chi, ela está junto com a medicina tradicional chinesa. Então, os primórdios do Tai Chi são exercícios que ajudam a guiar a respiração e o Qi, a energia. Então, o livro do Imperador Amarelo, que é um dos livros mais antigos e que tratava, né, dessa questão da circulação do Qi, esse livro é de mais ou menos 5.000 anos. Né? Então ele é um livro muito antigo e já tratava dessa arte de como a gente poderia guiar a nossa respiração. Então eu coloco essa como a primeira, assim, fundamento do Tai Chi. Então ele é essencialmente terapêutico, de como nós podemos manter a nossa saúde, nossa longevidade. Mas na China houve épocas em que isso eram épocas de reinos combatentes e a arte marcial era uma forma de poder e de sobrevivência. Então, como ficou codificado, ficaram incorporados esses princípios dentro do Tai Chi, que lendariamente começa com a figura de Shan San Fen. Então, alguns colocam como lendários, alguns colocam como sendo a real história do Tai Chi, mas há controvérsias. Então, Shan San Fen é de cerca do século XII, né? E Shan San Fen, na verdade, é um taoísta, né? Então, ele vai dentro dessa filosofia chinesa do taoísmo, como que você pode entrar em harmonia com o Tao, com o universo. Uhum. Então ele vai codificar essa arte marcial chinesa, né, que vai ser conhecida nos dias de hoje. A origem histórica mesmo, documentada, começa com a família Shen, né, do qual agora eu estou fazendo parte, né, e isso é nas 1600 mais ou menos, que um general chinês, Shen Wanqing, então ele codificou isso. Então existem registros históricos e a China oficialmente coloca essa como a origem, e existe uma vila na China, Shenxiagou, onde 90% da população é Tai Chi Chuanista. Então lá é o berço do Tai Chi, e lá é a família Shen, que foi a origem de todos os outros estilos de Tai Chi, que existem alguns estilos, 5 principais, mas é essa aldeia na China que recentemente um praticante aqui de Curitiba, aluno meu, esteve lá, e é um centro vivo ainda de Tai Chi, e atualmente o governo chinês apoia e difunde, né, eles como os fundadores do Tai Chi. Que coisa boa! E qual que é o significado do termo Tai Chi? Isso até vem corroborar, né, essa origem mais voltada para a medicina tradicional chinesa, porque Tai, né, o ideograma de Tai Chi é esse aqui. Então Tai é supremo, né, o mais alto. Uhum. E Chi é polaridade, Yin e Yang.
né? Então é colocado como a viga mestra de uma casa. Então tem os dois telhados. Onde bate mais luz é Yang, onde bate menos luz é Yin. Mas o Sol está em movimento. Então essa energia dinâmica que está Yin e Yang, né? Então esse é o Tai Chi, é a polaridade. Então a suprema polaridade. E Chuan é o exercício, às vezes colocado como boxe, como punho, mas também o exercício. Então o exercício da suprema polaridade. Mas fica esquisito, né, esse nome, né? Mas é bonito, é inspirador. Mas então aí a gente traduz livremente, porque o que é o exercício da suprema polaridade? É como eu vou manter o equilíbrio entre Yin e Yang. Então isso significa tanto física, quanto emocionalmente, quanto mentalmente. Por exemplo, se eu só avanço, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ativa, trabalho, chega uma hora, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente. Com certeza. Então, eu vou ter que ficar em repouso. Então, o universo tem esse equilíbrio. Se a gente não respeitar, tudo bem, o universo providencia. Mas é bom que a gente conheça essas leis, e o Tai Chi exatamente é esse conhecimento. Como equilibrar essas duas polaridades? Então, eu digo que é o retorno à unidade. E ele pode ser considerado uma arte marcial, mas sem a função de combate? Como é que você definiria isso, né? Que às vezes confunde um pouco as pessoas. Isso. Então, o Tai Chi é uma arte marcial, né? Então, ele também, todos os movimentos dele são aplicados à defesa e ataque. A questão é a ênfase que nós vamos dar, né? E a questão, o nível de aprendizado que o aluno tem que atingir para usar isso como arte marcial. Então, a princípio, a gente ensina como um exercício terapêutico que vai ajudar a flexibilidade, respiração, concentração. Mas ele pode ser aplicado em, inclusive, o estilo Shen, que é o estilo que eu pratico atualmente. Ele tem exteriorizações de energia que a gente chama de Fatin, né, que parece um golpe muito violento, assim, né, que é como uma explosão. Mas isso é uma forma muito relaxada, coordenada de liberar a energia. Então isso pode ser aplicado como um combate. E nos vale-tudo chineses, né, os Tai Chi são sempre os caras que ganham. Os vencedores. Inclusive o meu professor, né, é aluno de Wang Haijun, que é um campeão, assim, ganhou vários torneios, vários anos na China, e se não bastasse isso, ele treinou outros, que é melhor, porque ele ensina bem, né? Ele treinou outros que foram campeões também. Que maravilha. Né? E Bruno, me diga uma coisa, em que áreas do ser humano, né, o Tai Chi atua? E já emendo a pergunta com quais os benefícios do Tai Chi. Então, em que áreas ele atua e quais os benefícios de se praticar o Tai Chi? Pois é, essa é a pergunta que eu mais gosto, assim. Você que está ouvindo, assim, eu vou convencer vocês a praticar Tai Chi Chuan. Né? Espero, né? Pelo menos quero compartilhar os benefícios que eu estou recebendo e quero que vocês pelo menos experimentem, né? Então eu vou enumerar. Primeiro, a nível físico, depois emocional e depois mental, né? E se a gente aliar tudo isso, a gente chega no nível espiritual. Essa é a ideia da prática do Tai Chi, né? Então, a nível físico, nós vamos trabalhar flexibilidade, mas também força, né? Nos membros inferiores, abrir as nossas articulações, né? E isso tudo está fundamentado dentro da medicina chinesa. O Tai Chi ele não usa força muscular assim exagerada, ele vai usar força, mas quando ele faz os movimentos a gente procura estar completamente relaxado para que o Qi, a energia, flua mais profundamente nos nossos meridianos, nos nossos canais de energia. Não é uma energia cósmica assim, é algo muito tangível que a pessoa consegue perceber. Pelo menos, quando a gente está falando de energia, nós falamos do Qi, dos alimentos, por exemplo, do Qi da respiração, do Qi que a gente recebe dos nossos pais. E essa combinação de elementos, mais o Qi que a gente recebe do sol, do céu, e o Qi que a gente recebe da terra. Isso é que nós vamos
perceber ao longo do nosso treinamento de como que nós podemos desenvolver. Mas para desenvolver o Qi, que, assim, qual é o principal benefício do Tai Chi? É ter saúde. E ter saúde e felicidade, que é tudo que nós queremos. Com certeza. Né? Tudo que buscamos, né? Então, mas para atingir isso, nós precisamos ter um corpo saudável. Né? E no sinônimo da medicina chinesa, ter saúde é ter a energia circulando. Então, o que eu digo que sempre, você pode não estar doente, assim, você não está de cama, mas você não está com um pouquinho de dor de cabeça, está um pouco com indisposição, né? A sua digestão não está boa, então você não está de cama, você vai lá, toma um remedinho, tudo bem, mas a sua energia já não está fluindo bem. É como se você tivesse um equipamento que está com 60%, 50% da sua capacidade, né? E você vai, até que você vai exagerando tanto que você chega uma hora junto a uma condição externa, a sua energia já está tão bloqueada que você fica de cama. Então a ideia do Tai Chi é restabelecer esse equilíbrio como uma prevenção, e caso você aconteça alguma coisa, você rapidamente se reequilibre a sua energia. Então, para isso, você vai treinar o seu corpo, né? A flexibilidade, a força, né? Através dos movimentos. Esses movimentos vão ajudar a guiar a sua respiração, né? A questão de apaziguar a sua mente vai trazer uma grande contribuição, né, para o aspecto emocional. Uma das coisas até que está interrelacionado, nosso corpo e mente, eles são inseparáveis. Então, quando você afunda a respiração para o Tantien, né, o seu centro de energia, você acalma. Já chegou alguém que está muito afobado, nervoso, a primeira coisa que a gente fala, calma meu filho, senta, respira fundo. A gente faz isso porque a gente precisa abaixar as nossas respirações e isso vai ajudar a tranquilizar as nossas emoções. Então, no Tai Chi a gente vai cultivar isso. E através da concentração, aí já é um trabalho mais detalhado, porque tem muitos detalhes, né, o Tai Chi. E eu falo assim, é bom que tenha mesmo, porque a sua cabeça deve estar presente naquilo que você está fazendo. Não é um exercício mecânico para você fazer e assistir televisão, não é um exercício mecânico para você fazer conversando, é para você se interiorizar. Você precisa de todos os recursos disponíveis, muita concentração, para que você realmente tenha uma boa qualidade no seu treino, né? E desenvolver o que a gente chama então do Qi, né? E essa combinação de fatores com treinamento adequado vai realmente fazer um equilíbrio. Agora eu queria demonstrar um pouquinho para vocês, né, exatamente como é que funciona, né, essa questão. Por exemplo, quando nós estamos falando do trabalho físico, para começar, todo o trabalho no Tai Chi, ele vai ser feito com o auxílio da circulação sanguínea, porque você vai sempre estar alternando o peso, né? De uma perna para outra. Isso ajuda a estimular a sua circulação sanguínea. Isso a gente pode dizer que é uma coisa básica, e vários estilos de Tai Chi usam isso. Né? A parte superior do seu tronco, bem relaxada, e aí você vai afundando nas pernas. Né? Então você vai usar muita força nos músculos, né, nas suas coxas. Quando a pessoa força demais, então o professor vai tomar muito cuidado que a pessoa não pode forçar o seu joelho, né? O seu peso tem que estar na coxa. Então isso tudo a gente instrui. É muito necessário a pessoa aprender com um professor, né, qualificado. Agora eu vou falar algumas coisas do estilo Shen, que é o estilo que eu estou praticando agora, que força muscular, alternância de peso, muitas atividades fazem, mas existe uma qualidade, né, no Tai Chi, que é o desenrolar o fio da seda, que é um movimento espiralado, que você vai fazer com o seu quadril, sem forçar a articulação, você empurra o seu pé, e quando você faz esse movimento, é como uma energia espiral, que o seu músculo, né, ele torce.
quando você faz isso, a energia, né, da Terra vem. E todo tempo existe um trajeto de energia aqui, que está fazendo com que essa energia possa fluir. Né? Circular sem impedimentos. Sem impedimentos. Então, quando a pessoa está tensa aqui ou tensa aqui, isso bloqueia. Todo o tempo está bloqueando a energia. Então, o mais importante é afundar. Você vai relaxar suas virilhas, o Kuá, né? Você vai fazer esse redondo, esse círculo, e tudo isso vai fazer com que você movimente pelo quadril. Quando você faz isso, você relaxa a coluna lombar, a energia sobe pela coluna, né? Ela vem pelas pernas, pode subir pela coluna, o seu queixo recolhido, a posição da cabeça é importante para alcançar o Pei Hui, aonde é o encontro dos senhos, por onde a gente recebe a energia do céu, pelo Pei Hui. Então, aí depois a energia desce, né? E vai chegar novamente ao Tantien, 2 dedos abaixo do seu umbigo, o Tantien, e vai descer para as suas pernas. Então, nós estamos constantemente fazendo a circulação. O nosso corpo é um campo neutro que atrai a energia do céu e a energia da terra. Então, essa, né, é toda a conexão com a medicina chinesa, né, dentro da prática do Tai Chi. Aí, se você coloca o movimento dos braços também, né? Então, em nenhum momento você quebra. Por exemplo, se você faz assim, você quebra a energia. Você vem mantendo esse espaço aqui. Isso, um movimento com todo o seu corpo. Aí você fala assim, não, tranquilo, isso aí eu consigo fazer. Aí, então você tem que ter esse movimento dos seus joelhos se mantendo, a abertura, a troca do peso, né? Aí você pensar que o braço, né, não fecha, você vem pelo dedinho, a energia vem até o Tantien, sobe pela coluna, vai até o topo da sua cabeça. Então, esse chama-se o desenrolar o fio da seda frontal. Então, esse é um exercício que prepara a pessoa para fazer o Kati, propriamente dito, que é o do Tai Chi. Aí você ainda pode incluir, né, essa respiração. Então, são muitos elementos. Primeiro você tem que fazer a parte física. Você tem que fazer bem o formato, ter força nas pernas, relaxar a parte superior do corpo. Depois você vai incluir o aspecto da respiração. Por último, né, você vai incluir esse aspecto da circulação do Qi, que naturalmente, pelo trabalho muscular, você vai soltando suas articulações, né, mobilidade, coisa. Então isso é muito importante para prevenir artrose, artrite, né? Isso que eu ia lhe perguntar, assim, mas praticamente quais que são as enfermidades que podem ser prevenidas, né? Exatamente. Então a circulação sanguínea é muito estimulada, então problemas de pressão, né, eles são atenuados. A questão de diabetes também melhora, diabetes tipo 2. Existem pesquisas comprovando a eficácia, né, do Tai Chi no que tange a isso. Então, muitos benefícios. Bom, você como professor já há 20 anos deve ter acompanhado vários casos, né, do aluno se transformando e melhorando através da prática. Mas o principal, né, eu diria assim, claro, muitas pessoas chegam com problemas de articulações, de coluna, de joelho, né? Então existe problemas respiratórios, né? O Tai Chi vai ajudando, problemas de flexibilidade, mas o que é mais assim visível, mais enfático é que quando você está realmente presente, fazendo aquilo, né, a sua mente não está perturbada, porque uma das grandes... Eu digo, como eu sou professor de meditação também, eu digo que a gente treina a ficar ansioso. É verdade. Né? As pessoas falam, não, eu sou ansioso. Não, você treinou para ficar ansioso. Né? Então, a gente pensa assim, como é que eu faço para curar a ansiedade? Né? Você tem que começar um outro treinamento, treinar a calma, treinar outra coisa, porque a ansiedade você treina todo dia, então parece que é natural, mas não é natural. Então, o fato de você se interiorizar, ficar presente nos seus movimentos, junto com um grupo, é maravilhoso. Então as pessoas têm um grande ganho nesse aspecto, né, de tranquilidade, de estado de espírito, né, e mais controle das suas próprias emoções.
Perfeito. E Bruno, já que você mencionou o Tai Chi também como uma prática terápica, né, e citou os benefícios, né, físicos e psicológicos advindos da prática, existe já algum reconhecimento por parte da medicina ocidental ou da medicina mundial em relação ao Tai Chi, como há recentemente com relação à acupuntura, né? Eu percebi vários links aí entre a acupuntura e o Tai Chi por ser da medicina chinesa, né? Já existe algum reconhecimento? Sim, já tem até trabalhos aqui no Brasil, né? A Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental em São Paulo fez junto com uma escola de medicina, fizeram um trabalho acompanhando um grupo de controle e é comprovado cientificamente, né? Uma das coisas que tem sido muito difundido é que o Tai Chi é para controle de quedas, porque como ele fortalece os membros inferiores e ele trabalha muito a questão de sempre ser em pé, e o movimento de ficar numa perna só, né, a alternância do peso, dar o passo leve, isso melhora muito a coordenação das pessoas, melhora muito o equilíbrio e previne que as pessoas tenham quedas, assim, né, especialmente na terceira idade. Então ele é um grande benefício nessa parte e existem muitos indicativos dentro da medicina para o Tai Chi exatamente por essa causa, assim, porque é uma grande preocupação. Então ele é um exercício indicado, assim. E pode ser considerado também uma meditação em movimento? Podemos chegar a essa definição? Então, eu digo que no começo a pessoa está muito preocupada em quantas mãos e quantos pés ela tem. Para ela coordenar é muito difícil, né? Então, mesmo os mais descoordenados, eu digo que conseguem fazer. Mas leva tempo, tem que ter paciência. A pessoa não vai curtir o Tai Chi assim antes de uns 3 meses praticando. Certo. Ela vai demorar um tempo para se ambientar, mas eu digo que é uma prática para toda a vida. Não é uma coisa assim, eu já chego, não é fast food, né? Não é um resultado rápido, mas ele é um resultado muito duradouro e muito profundo, que a pessoa vai investir, ela tem que fazer exercícios que vão preparar o corpo dela, ela vai aprender um Kati, que é uma série de movimentos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses movimentos, eles têm que ser aprendidos, aperfeiçoados. Depois que a pessoa decorou uma certa gama de movimentos, é como começar a falar uma língua nova. Ela começa a fazer os movimentos, aí que ela começa a sentir o prazer de fazer o Tai Chi, assim, começa a colher resultados cada vez mais profundos. E esse, o da meditação, né, é exatamente isso, que você começa a entrar num estado meditativo. Enquanto você está preocupado, qual que é o próximo movimento, onde é o pé, onde é a mão, você ainda não está nessa fase. Uma frequência. Né? Mas é uma questão de tempo. Perfeito. Bruno, você trouxe também uma informação preciosa aqui para nós, que é a questão do curso de formação que vocês estão implantando aqui, né? Um curso de formação reconhecido pelo MEC, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse curso, do pioneirismo da proposta, e enquanto você fala, que tal a gente ilustrar com algumas imagens que você trouxe aí do Tai Chi? Tá bom, isso eu acho que muito bom, se pudesse então passar. Então já vamos soltar as imagens e o professor Bruno vai explicando o que é esse curso de formação, né? Na verdade, esse é o mestre Wan Haijun. Esse mestre Wan Haijun, esse é aquele mestre que eu falei que treinou vários campeões. Dá uma olhadinha na coxa dele, acho que dá umas 2 da minha. O cara é forte, mas você que está vendo assim, você não pensa que você tem que fazer igual ele, é que ele treina desde os 5 anos, né, de idade. Então ele é realmente um grande mestre do Tai Chi, uma das sumidades assim, atuais. Ele mora em Manchester, na Inglaterra, né, e ele dá aulas regulares para o meu professor direto, que é o professor Niall O'Flynn, que eu já trouxe ele 2 vezes aqui para Curitiba e estou organizando a 3ª. Então, o mestre Wan Haijun treinou com o mestre Chen Jilei. Então existem 2 principais mestres de Tai Chi do estilo Shen, Chen Jilei e Shen Shaowan, esses 2 mestres, né? E o Wan Haijun é o principal discípulo do Chen Jilei.
Os dois já têm uma idade mais avançada, né? Já estão com mais de 60 anos, e o mestre Wan Hai-jun é um dos principais discípulos agora, e que por morar na Inglaterra é mais assim acessível aos ocidentais. Mas ele tem um coração muito bondoso, assim, ele ensina tudo, assim, né? Desde que você tenha capacidade para aprender. E o professor Nail, que está trazendo, que está organizando ele, nosso sonho é trazer o Wan Hai-jun. Claro, né, ele em pessoa, né? E ele já aceitou. Ah, que coisa boa. Né? Só que aí a gente precisa ter praticantes, né, para aprender com ele. Né? Então nós estamos difundindo mais a arte, e isso dentro desse projeto maior, que a gente teve então essa ideia de formar instrutores. Né? E esse curso de formação dos instrutores de Tai Chi vem exatamente porque a gente está dentro dessa linhagem da família Shen. Então nós estamos com algo que é muito precioso. Assim, é como ter um contato direto com a raiz de uma coisa que é muito antiga, muito preciosa e muito valorosa. Então, é um curso de formação, né? Isso. Na verdade, são 3 cursos. São um curso de formação livre para alguém que quer se aprofundar no Tai Chi, né? Que já praticou um pouquinho, quer começar a praticar, mas quer fazer uma coisa de aprofundamento. São 18 meses, então, todo fim de semana, quer dizer, todo fim de semana, um fim de semana por mês, né? Com teoria e prática. Tem o curso de formação de instrutor, para aquele que quer daqui 1 ano e meio estar apto a dar aula. Claro que vai depender de uma banca de examinação para ver se a pessoa atingiu isso. E um curso de pós-graduação, para a pessoa que já tem uma graduação, ela pode... Lato sensu. Lato sensu, exatamente. E reconhecido pelo MEC, né? Esse que é o mais legal de tudo. Exatamente. Que a pessoa tem realmente um reconhecimento para poder... A nossa ideia é que as pessoas, a gente popularize mais o estilo Shen, porque ele é uma coisa muito profunda. Os mestres do estilo Shen estão colocando assim, aspectos. Eu pratiquei outros estilos, né? Então aspectos que não eram tão visíveis, que não eram passados tão facilmente assim pelos professores, eles estão passando e favorecendo muito a nossa prática. A gente sente uma diferença enorme, positiva na nossa qualidade da prática. Que maravilha, Bruno. Olha, para encerrar, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, tanto para quem quiser praticar com você, né, que você é presidente da academia, do Espaço Holístico Paramita, como para quem quiser fazer o curso de formação em Tai Chi. Quais são os contatos? O principal, né, a gente tem o telefone lá da escola de Tai Chi Chuan Paramita, né? Que já está no vídeo. Isso, está aí no vídeo. E quem quiser saber mais informações, é só acessar o site, né, da nossa academia. Que está ali também. Isso, tem um banner do curso, né? Tem um banner do curso do lado direito ali, estão todas as informações. A gente vai começar o curso agora dia 16 de abril, né? E os 2 seminários do professor Nail, a gente vai trazer o professor Nail agora em julho. Vão ter 4 seminários do professor Nail, que vai fazer parte desse curso de formação, mas é uma coisa à parte também. Perfeito, Bruno. Quero agradecer demais a tua presença. Para mim foi uma honra te entrevistar, principalmente porque o Bruno, eu digo aqui de público, foi um dos meus mentores aí espirituais na minha caminhada, né? Trata-se de um rapaz jovem, mas com uma alma muito velha, muito antiga. E já convido você para retornar para falar de budismo tibetano. Você aceita? Será uma alegria. Que é um tema que a gente sempre está referendando aqui, tanto eu como o Frater Elias. E eu convido você para fazer uma aula de Tai Chi. É um convite antigo, com certeza. Bruno, obrigado pela tua participação. Todos vocês, hein? Sem dúvida. E até o nosso próximo encontro.